Olá, boa noite. E hoje o dia é de muita alegria e muita comemoração. Nós tivemos finalmente a decisão da revisão da vida toda pelo STF e eu venho aqui para falar um pouco da prática sobre isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Alexandra Rezende, advogada previdenciarista, e eu vou te ensinar a prática disso, para que você possa, mesmo começando do zero, faturar alto na melhor área do direito e fazendo essa revisão que foi tão esperada por nós advogados previdenciaristas. E eu vou estar falando aqui de alguns pontos, de como você pode atuar, do que você pode fazer, quem são esses clientes que têm direito à revisão da vida toda, para que você possa resgatar mesmo essa possibilidade de revisão dentro do seu escritório. Mesmo você que está começando do absoluto zero, você vai ver, conforme os próprios ministros que votaram a favor, foram 6 votos a 5, né? E pela maioria, a revisão da vida toda foi aprovada pelo STF. Essa era uma decisão já em 2019 do STJ, mas foi em repercussão geral para o STF. E finalmente, por 6 votos a 5, nós tivemos uma decisão muito aguardada e favorável aos aposentados. O que a gente precisa saber é o quem tem direito, o que precisa fazer, onde buscar esses clientes, e eu vou estar aqui conversando com vocês. Quem está entrando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o tema de hoje é o que é a revisão da vida toda e para quem é essa revisão. Eu vou também falar outros detalhes para vocês que estão entrando, para vocês poderem identificar esse cliente e essa oportunidade de revisão. Há muito tempo atrás a gente teve esse boom na revisão do artigo 29, que era uma revisão que eu nem vou falar aqui, que era muito específica, e agora veio essa grande oportunidade para os escritórios, para os advogados. Mesmo que você não tenha prática, é possível fazer essa revisão. Lógico que a gente sabe dos cuidados que a gente tem que ter, como qualquer benefício, qualquer requerimento, como qualquer revisão. Uma das pautas hoje no julgamento do STF, que eu acompanhei durante todo o dia, com voto, eu falei assim, o voto decisivo da ministra Rosa Weber, que não mudou, nenhum dos ministros mudaram seus votos, mantiveram-se firmes, e o que foi muito legal, que a base foram pelos princípios constitucionais. E não poderia uma regra de transição ser prejudicial aos segurados. E aí eu vou começar falando para vocês o que é a revisão da vida toda. É um tipo de revisão que nós temos dos benefícios concedidos pelo INSS. O que acontece é que houve uma alteração na fórmula do cálculo e aí passou a usar os salários de contribuição, e eu vou tentar não ser técnica aqui. O objetivo dessa live é a gente ser bem prático, para que vocês possam identificar, vocês que estão entrando, identificar no seu escritório onde está esse cliente. A gente vai ver essa movimentação nas redes sociais a respeito disso, mas a gente vem discutindo desde 2019 essas questões. Muitos processos estão sobrestados, suspensos, aguardando essa decisão, e agora eles vão voltar a tramitar. E aí, onde a gente vai, para quem está começando, para quem está pegando essa questão da revisão da vida toda agora, eu vou estar trazendo dicas aqui, eu já deixei até anotado para eu não me perder no assunto, porque eu estou muito entusiasmada, estou muito feliz, porque a gente vai poder devolver mesmo poder de compra para muitos segurados que foram, inclusive, concedido benefício no salário mínimo. Eu tenho situações no meu escritório que o processo está sobrestado, onde a pessoa vai sair do salário mínimo, que é R$ 1.212, para R$ 2.000, R$ 3.000. Isso é toda a diferença na vida de um segurado. E os ministros se mostraram sensíveis a essa situação, não se deixaram levar pela questão política, né, pela questão de economia, do buraco que vai ser, porque não é verdade, nem todo segurado tem esse direito, são situações específicas, precisa fazer cálculo, e a gente vai estar vendo aqui. Então, o que é essa revisão?
o que acontece? Até determinada data, e eu não vou ficar citando lei nem data, o cálculo dos benefícios eram feitos pelos últimos 36 salários de contribuição, apurado em 48. Acontece que a moeda vinha sofrendo uma instabilidade, e quando foi em 30 de junho de 1994, a moeda era Cruzeiro Real. Deixei até anotado bonitinho aqui, Cruzeiro Real, e em 1º de julho de 1994 se tornou real. Alguns falam que foi até pela estabilidade da moeda, e aí a moeda virou real, 1º de julho. Então, se você pegar o PBC, que é o período básico de cálculo, todo o salário é calculado até antes da reforma usando esse PBC, desde julho de 94, que era o real, até um mês antes da concessão. Acontece que houve, quando deu 1999, surgiu uma lei, exatamente numa data de novembro de 99, que mudou essa fórmula de cálculo. Passou a ser os 80 maiores salários, apurado, né, pelo PBC, mas começando o PBC em 1º de julho. Eles desconsideraram os salários de contribuição anteriores ao 1º de julho de 94 e consideraram só a partir daí. Só que não é a realidade de muitos segurados, mas a grande maioria dos segurados tinham contribuições, alguns segurados tinham boas contribuições antes dessa data. E acontece que passou a aplicar uma regra de transição prejudicial a eles. E quando a regra de transição dizia que era para ser aplicada a regra mais favorável. Se fosse a regra definitiva, aplicava-se a definitiva. Se fosse a transição, a transição. Acontece que o INSS passou a fazer o cálculo de todo mundo, para quem tinha tanto contribuição antes quanto depois de 29 de novembro de 99, pelos 80 maiores salários, apurado, 80 maiores salários, eliminava os 20% e fez a média. E aí esses segurados foram prejudicados e surgiu essa possibilidade de revisão, que teve a primeira vista do STJ favorável. Mas o INSS conseguiu levar essa ação em repercussão geral até o STF, e hoje, definitivamente, por 6 votos a 5, nós conseguimos reverter essa situação e ter a revisão da vida toda como possibilidade. E aí vamos à parte prática. Eu falei aqui o que é. Então, o que é a revisão da vida toda? A pessoa que tem salários antes de julho de 94, que sejam bons salários, altos salários, ela tem como fazer revisão da vida toda. Aí você vai falar assim para mim, mas aí, doutora, como eu vou fazer isso? Cálculo. O próprio ministro falou, se eu não me engano, Alexandre de Moraes, que é uma revisão muito simples, né? Mas que requer algumas coisas, e uma delas é o cálculo. É preciso fazer cálculo para ver se de fato esses salários anteriores são favoráveis a esse segurado, a esse aposentado. E aí, aqui começa a grande oportunidade. Por quê? Porque esses cálculos, eles devem ser cobrados. Se não é todo mundo que tem, e aquele que te procura não sabe se ele tem direito, nada mais justo que se cobrar pelo cálculo que vai fazer. E aí, isso já é um fator favorável, uma monetização para o escritório, porque você vai parar o seu serviço. Imagina a quantidade de pessoas que vão procurar os escritórios e que já vinham procurando, né, os escritórios a partir de amanhã, quando isso aí já foi divulgado em N jornais. Esse cliente, ele não sabe se ele tem direito ou não. E você também, à primeira vista, não sabe. É preciso fazer esse cálculo. Por quê? Porque se a pessoa tem muitos salários anteriores a 1º de julho de 1994, é preciso pegar esses salários, que eram Cruzeiro Real, todas as moedas que nós tivemos no Brasil, convertê-las em real para poder fazer o cálculo da renda mensal desse segurado e ver se ele tem direito. Então, começa aí a grande oportunidade. Cálculo-se. É preciso fazer cálculo, então é preciso cobrar pelo cálculo.
Por quê? Porque você não tem como entrar na justiça sem fazer esse cálculo. Primeiro, corre risco do cliente do segurado não ter, do aposentado não ter direito. Segundo, nós sabemos que na Justiça Federal nós temos as causas até 60 salários mínimos, que é no juizado, e acima de 60 salários mínimos a gente vai para a vara comum, para a vara federal. E se você não fizer cálculo, meu amigo, você corre o risco de estar perdendo muito dinheiro. Por quê? Principalmente para o seu cliente. Porque se você entra com a ação sem fazer cálculo, a gente vai pedir os últimos 5 anos pela prescrição. Pelos últimos 5 anos é até 60 salários mínimos, dá 1.212, multiplica por 60. Se o valor passar em muito isso, você vai estar gerando um prejuízo para o seu cliente. Então, primeiro motivo é esse. Então, primeiro motivo é para saber se tem direito. Segundo, para definir a competência, tá? E aí que é a grande oportunidade para o escritório, porque a gente vai monetizar. Você imagina se você fizer cobrando aí baratinho, tá? 150, 200 reais. Se você faz 10 cálculos, isso não é impossível, tá? Isso é uma realidade, é 2.000 reais que você vai ter. Sem contar nas ações que você vai distribuir. E hoje as ações vão voltar a andar, vão voltar a tramitar. Se você tiver, se eu estiver falando alguma coisa aqui que soar estranho, ou se você tiver dúvida, pode colocar aqui no chat, que na medida do possível eu vou estar respondendo vocês, tá? A ideia aqui é ser bem rápida, eu não vou estar explicando a teoria da revisão da vida toda, mas você que está aqui, meu amigo, minha amiga, você que está aqui, você vai sair entendendo a revisão da vida toda. Então, primeiro, se o seu segurado é aposentado há menos de 10 anos, porque o STF falou da decadência. Então, se a pessoa aposentou mais de 10 anos, não entra, porque não vai ter êxito, tá? Pelo menos não foi o que o STF definiu. Segundo, se a pessoa teve salários muito bons antes de julho de 94, é preciso fazer cálculo para ver quanto você vai definir essa renda mensal inicial dele, lá da concessão. Essa é a revisão, tá? E aí monetiza isso para o seu escritório, um cálculo que você faz, tá? Vou falar aqui os benefícios que podem ser objeto dessa revisão, Rose, ó. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio, doença, pensão por morte, tá? Algumas observações, lógico, principalmente na questão do auxílio, da forma que é calculado o auxílio, e a gente sabe que a aposentadoria é baseada no auxílio, a revisão vai ser no auxílio. Então, pode entrar sim, não tem problema. Tá? Só que também tem que fazer cálculo, porque a gente sabe que a pensão ela tem como origem uma aposentadoria por invalidez, se a pessoa não estava aposentada, né? Ou uma aposentadoria mesmo, propriamente dita. Então, essas aposentadorias que viram pensão. Então, se foi calculado e tem salário de contribuição anteriores a julho, não há que se falar que não tem a revisão, tá? Então, joinha aí pra você. Se você tiver alguma situação dessa, já entre em contato. Aí você fala assim, doutora, mas onde eu vou encontrar esse cliente? Onde está esse cliente? Eu sempre falo, gente, todos os seus clientes que você aposentou, você tem contato deles. Entre em contato com eles, manda um WhatsApp, manda um e-mail que surgiu, manda informando sobre a revisão da vida toda. Isso mesmo, a pensão por morte. Exatamente, a pensão por morte tem direito à revisão da vida toda, tá? Exatamente. Aí o que acontece? Entre em contato com o seu cliente. O código de ética permite, o que não permite é mala direta para quem a gente não é nossos clientes, mas para os nossos clientes a gente não tem só o direito, não tem o dever de comunicá-los que tem essa possibilidade de revisão da vida toda. Então, se você aposentou, você conseguiu um auxílio, algum benefício para o seu cliente, ele é o seu pote de ouro para essa situação.
envie a mensagem comunicando, dando informação dessa situação e se prepare, porque o cliente vai vir, tá? Hoje eu tô assim, tô muito feliz, tô muito animada com isso tudo, porque foram anos, né? E às vezes os clientes, eles ficam mandando mensagem: doutora, falou que tá saindo, doutora. E aí eu já até enviei alguns comunicados para os meus clientes: ó, o processo vai... E como que vai funcionar? O processo vai voltar a tramitar. Ele estava suspenso, né, que a gente chama sobrestado, e agora ele vai voltar a tramitar. Então, eu falo assim, foi o presente de Natal para os aposentados, porque nós sabemos o quanto o benefício ele é reduzido com o passar dos anos. As pessoas que aposentaram nessa situação do novo cálculo, né, que veio com essa lei em 1999, que pôs para 80 dos maiores salários, então ficou injusto, porque para quem tinha contribuições que eram melhores, ficou prejudicial, porque em comparação com aqueles que estavam entrando depois dessa data, que era mais benéfico. Então, por conta disso, o STF, sensível mesmo a essa situação, não se submetendo à pressão política que existiu. E outra coisa, essa coisa, vai dar um furo nos gastos do governo, não é assim. A pessoa contribuiu, teve histórico contributivo, a pessoa não vai receber todo o período de contribuição, serão os 5 últimos anos, por conta da prescrição. Nem todos os segurados têm, os aposentados têm direito, são aqueles que têm contribuições anteriores a essa data do surgimento do real e precisa fazer cálculo. Então, a parte técnica eu não vou me ater, eu vou me ater na questão mesmo dessa oportunidade. Então, eu falei para vocês o que né, a revisão. Então, todas as pessoas que contribuíram há menos de 10 anos e vale até a data da reforma, tá, gente? 13 de novembro de 2019. Quem aposentou após a reforma com a novo regramento não tem direito à revisão da vida toda, tá? Então, o que vocês vão ver? Pessoas que aposentaram de 2012 para cá, tá? E entre em contato. Não precisa, olha a sua carteira de clientes que você já aposentou, resgata esse histórico. Se você tiver uma boa gestão, resgata essas pessoas, mande um WhatsApp informativo e elas vão te procurar. E você vai fazer seu cálculo e você vai ter, dentro das possibilidades, pessoas que têm direito, pessoas que não têm direito. Você vai fazer o cálculo, esse cálculo é valorado, é monetizado para o seu escritório e você vai entrar com a ação. A ação tem todo um trâmite, nós sabemos, processo de conhecimento, ampla defesa, contraditório, e vamos aguardar. Nós sabemos que a decisão foi hoje, vai ter o prazo de recurso, temos N situações que vão acontecer. O bom que não falou da decadência, mas não falou da que eles chamam de modulação. O que significa isso? É criar regras só para quem já está no processo, já entrou com a ação. Não, cabe ao segurado que se encaixa nesses detalhes que eu estou falando com vocês, né? De tempo de aposentadoria, de salários melhores anteriores a julho, toda essa situação. E aí vocês vão fazer essa ação. Cabe para esses benefícios que eu falei, até o colega perguntou, tá? Existe prazo. O prazo que eu falei é os dos 10 anos, tá? E qual o procedimento? Procedimento. Cliente procurou os documentos necessários dele, principalmente carta de concessão CNIS, carteira de trabalho, e faça os cálculos. Se você não sabe fazer o cálculo, faça parceria com quem saiba. Não perca essa oportunidade. Para você que não atua, está iniciando, para você que ainda tem dúvida, faça parcerias. Parcerias, elas existem. Eu falo, a pessoa, é melhor você dividir 50% do que nada, né? Porque por um receio, não sabe o que fazer. Eu tenho N parceiros
que passam essa situação para mim, já entrei em contato com todos eles, já mandei a mensagem, porque por incrível que pareça, tá? Se vocês concordam comigo, até me falem aqui. Parece que todo mundo sabe sobre revisão da vida toda. Vocês têm essa sensação? Principalmente a gente que trabalha muito com a rede social, tem essa atuação na rede social, a impressão que é algo comum, assim, tá todo mundo sabendo. E aí o que acontece? Ô Bia, então, eu uso prévios, tá? Existem alguns programas gratuitos, sim, na internet, tá bom? Existem sim, mas dá também para fazer por Excel, dá trabalhozinho, tá? Mas dá para fazer com Excel. Todo mundo fala, mas eu falo assim, todo mundo fala para quem tá antenado, para quem tá aqui na live comigo, que tá ouvindo falar da revisão, para quem tá seguindo outros colegas, outros professores, mas por incrível que pareça, eu mandei mensagem para alguns advogados, amigos meus que têm parceria comigo, e eles não estão tão ligados assim. Alguns sabiam, outros não. Então, assim, não fique achando que todo mundo sabe. Se você já tem parceria com alguém que quer fazer, que não sabe, envia. Gente, isso vai ser uma porta de abertura para vocês na atuação da área previdenciária e na parte prática. E vocês vão poder monetizar, faturar alto mesmo nessa questão. E outra coisa, fazendo um trabalho sério, fazendo um trabalho bacana, porque o cálculo é imprescindível. Não tem como falar de revisão da vida toda sem fazer cálculo. Eu falo, se tem clientes aqui que estão aqui na live, se tem segurados que estão, aposentados que estão aqui na live ou depois vão assistir, não façam sem garantir o cálculo. Primeiro, você vai ter certeza que tem direito. Segundo, vai ter definição do juizado ou vara comum, que aí você não vai ter o risco, porque existem situações que a pessoa não faz cálculo, vai para o juizado e juizado renúncia expressa do que passa de 60 salários mínimos. Vamos aqui, ó, prática, né? A live é prática, 6 vezes 1.212. O teto dos juizados é R$ 72.720. Se por acaso você pega uma ação aí que dá 100 mil de atrasados, se você entrar no juizado, você está abrindo mão do que está diferente disso. Entendeu a importância da prática? Tá? Se vocês tiverem dúvida, gente, coloca aqui no chat aqui para eu poder responder. A questão dos seus clientes que vocês já aposentaram, eu tô falando para vocês aqui uma dica prática. Onde está o cliente? Você não precisa ficar desesperado, não. Eu falo assim, seja um jardim, para que você, bem cuidado, para que as borboletas te procurem, tá? E eu tenho certeza, eu já mandei aqui para clientes que eu aposentei, e eles já pediram para eu fazer cálculo. A gente vai poder ajudar bastante como estagiário. Exatamente. Sim, você vai poder fazer o cálculo. Você vai poder fazer o cálculo. E se precisar ajuizar, Maria, se você precisar ajuizar a ação no judicial, faça uma parceria com um colega. E vai ajudar bastante. Aqui na minha região, as pessoas cobram de 150 a 300 reais de cálculo. Existem cálculos simples, tá? Que basicamente você vai usar o CNIS. Aí agora eu tô sendo prática mesmo. Basicamente, no CNIS, você tem salários de 1982 para frente. Gente, CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o documento. Se você que está iniciando não tem sintonia com essa fala, é o principal documento que tem do INSS, onde tem todos os salários de contribuição de segurado. Tá? Eu falo que é a coluna vertebral da previdenciária do aposentado, do segurado. Tá? Andréia, eu junto sim, junto até por conta. A Andréia tá perguntando aqui, inicial já junto os cálculos. Primeiro que hoje a parte de valor da causa
que a gente sabe que é as vincendas, né, as que venceram e as 12 vincendas, que são tratos sucessivos. Gente, eu não quero ser técnico, eu quero que seja de uma forma mais simples para você que está me escutando aqui pela primeira vez, para você que é algo muito novo. Então, assim, quando a gente vai fazer o cálculo do valor da causa de ações previdenciárias, é calculado a diferença, né, que das vencidas, porque a gente está falando de alguém que já é aposentado, já tem benefício, então ele vai receber a diferença, ok? E calcula as 12 vincendas, que vão vencer ainda, vincendas. Então, o valor da causa eu já coloco ali na minha planilha de cálculo, eu já junto. Eu, assim, não tem... você pode até no momento, eu quero peticionar logo, vou juntar depois. Ok, mas tem que juntar, até porque você vai definir o valor da causa. E aí o valor da causa, você pode fugir, passar do valor do juizado e ir para a vara federal, que tem uma série de questões, né, possibilidade de recurso e tudo, tá? Espero aí, André, ter respondido para você. Gente, e é isso. Não deixem de olhar para a carteira de trabalho de vocês, para as pessoas que já aposentaram, peçam essa documentação que é extremamente necessária, tá, para poder fazer o cálculo. Eu já identifiquei aqui quais os benefícios que cabem à revisão da vida toda, né? Não, um número significativo de benefícios, não é só para aposentadoria, tá? Mas todos têm um ponto em comum, cálculo, e isso monetiza para o seu escritório, tá? Eu vou ver se eu tenho alguma coisa a mais para falar, enquanto vocês estão dando um tempo aí de digitar a dúvida para vocês. O quanto você pode ganhar? O que eu falei, primeiro você ganha no cálculo, é imediato, para não cometer o erro de entrar com uma ação e sem saber o que você está fazendo. E 30% dos atrasados, e que eu não falo atrasado, falo proveito econômico. Então você vai fazer uma ação onde você vai ter um ganho já no cálculo e 30% dos atrasados. Eu não vejo possibilidade de cobrar um honorário, se algum colega cobra, ok, mas não vejo, porque é um benefício que está já estabilizado e tudo, a pessoa ela não vai ter, ela não está sem nada, ela está em benefício, e eu acho que vale muito a pena pela quantidade, se você pegar bastante pessoas, e eu falo assim, é uma temática, gente, ó, R$300, se você faz 10, se você faz 15, cobrando a R$300, cálculo, e tem alguns cálculos que são muito trabalhosos, que eu falei para vocês. Se a pessoa é só questão de quinis, é salário de 1982 em diante, mas não é essa a realidade. A gente vai ter que olhar carteira de trabalho, alguns tem olerite. Eu tenho clientes aqui que trouxeram caixas de contra-cheques, né, os olerites. E tudo isso você vai usar no cálculo para saber se é favorável, se é interessante usar. Porque no CNIS só salário de contribuição a partir de 1982. Se o seu cliente tem salários melhores em algum documento, você vai precisar fazer cálculo. E aí é um trabalho que deve ser monetizado e com certeza vai significar um valor, uma renda para você, tá? Como foi a aprovação, né, da revisão? A gente veio sofrendo, né, desde a semana passada, que a gente tá aguardando isso. Ontem ficou suspenso por conta do horário. Hoje às 2 horas abriu novamente com a fala do Alexandre de Moraes. Cada um dos ministros foi falando os seus votos. Nenhum deles mudaram os votos, tá? A Bia tá me perguntando aqui, alguma chance disso, essa decisão ser cancelada? Não, Bia, não há. Por quê? Porque no início aí do ano já tinha tido o julgamento, né? Só que aí o ministro que julgou favorável aposentou. E aí houve uma manobra política do ministro André pedindo vista, porque todo o julgamento tinha sido virtual, e ele pediu vista para levar ao plenário.
E aí, nessa aí, a ideia era o voto do ministro que aposentou não ter peso mais. Só que aí o STF mudou esse entendimento, falando que mesmo aqueles que se aposentaram, o voto dele permaneceria. E o ministro André não pôde votar. Então, foi uma segunda votação sem mudança de entendimento dos ministros. Então, manteve-se toda a decisão. A questão é que a gente sabe que existem prazos processuais, existem uma série de situações, a gente precisa esperar o trânsito em julgado, né, dessa decisão toda, mas assim, eu não vejo nenhuma possibilidade, não existe de ser cancelado, tá? Porque esse era o entendimento do STJ em 2019, foi o julgamento de 2020 do STF e reafirmou hoje, com um voto de 6-5 com voto de decisório da ministra Rosa Weber, que não mudou o entendimento dela, mesmo tendo uma pressão pesada política em cima dela. A nossa expectativa, inclusive, era qual seria o voto dela, porque houve uma pressão, ela não era relatora, né, no momento das primeiras decisões, mas a nossa preocupação era essa, mas graças a Deus, assim, até mesmo o entendimento da maioria dos 6 ministros que votaram a favor, foi um voto para se comemorar como se fosse Copa do Mundo e o Brasil no final e vencendo. Porque só sabe assim, eu não sei se vocês que estão aqui já fizeram algum cálculo, se fez, comenta aqui comigo, né, se teve alguma dificuldade. Alguns realmente a gente faz o cálculo e não tem o direito, mas precisa ser feito, é uma possibilidade de revisão. Eu até falo para segurado que está ouvindo, aposentado que estiver ouvindo, faça análise para ver se tem direito. Porque, gente, o benefício de aposentadoria ou de qualquer benefício que a pessoa tem vai sofrendo com a inflação, vai reduzindo. Quantos segurados não chegam e falam assim: ah, doutor, eu aposentei com tanto salário mínimo, agora eu recebo tanto, mesmo a gente sabendo que não tem essa referência. Então, assim, se há possibilidade de aumentar R$50 na renda mensal do seu cliente, faça, porque o dinheiro é dele. E R$50 pode parecer pouco pra gente, mas na vida de muito aposentado faz muita diferença, tá? Eu nem falo vai comprar um carro, mas compra-se alguma coisa, tá? E é dinheiro, e é dele, é direito dele. Então faça a revisão, né? Não deixem de fazer. E aí a gente vai aguardar agora os próximos passos, né? Me diz aí alguém aí que já passou por essa situação, já fez. A Bia tá me pedindo. Gente, vocês desculpam, às vezes eu não consigo ver aqui porque não anda aqui e o meu estagiário deu uma saída, não pode me passar aqui, mas eu vou repetir, Bia. Fala aqui o que você quer que eu repita. Quem começou a contribuir, então, quem tem contribuições antes de julho de 94, tá? Tem boas contribuições e de 29/11 de 99. Não, se a sua mãe, Xavier, se a sua mãe aposentou ano passado, então foi após a reforma da Previdência, então ela não tem direito à revisão da vida toda. Tem direito à revisão da vida toda quem aposentou a partir de 29 de novembro de 99 até 13 de novembro de 2019, só que com uma ressalva, só tem direito à revisão por conta da decadência e não da data da aposentadoria em si, mas da decadência, quem aposentou a partir de 2012. Quem aposentou na regra nova não tem direito à revisão da vida toda, tá? Quais os benefícios podem ser feitos? Que a Bia tá me perguntando. Então, vou repetir para vocês.
aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez. Estou falando aposentadoria por invalidez, mas é incapacidade permanente, é porque com a reforma mudou o nome, mas como a gente está falando que só tem direito quem aposentou, quem teve benefício antes da reforma, eu vou falar o nome antigo, tá? O auxílio doença é a pensão por morte. A pensão por morte, gente, só com a ressalva que até o colega que perguntou, porque ela é originária de um benefício ou de aposentadoria comum ou por aposentadoria por invalidez para quem não estava aposentado na data do óbito, tá? Cabe, e tem outras categorias. Não, exatamente, André, eu falei aqui, aposentados e pensionistas, né, para essa condição, esses tipos de benefícios que eu falei, tá? Vamos lá, a Kelly tá me perguntando aqui. Restrição. Então, Kelly, eu falei aqui da modulação, né? Que poderia modular, restringir só para quem entrou com ação, para quem já estava tramitando, né? E não houve essa análise, não foi definida a modulação do tema. Eles definiram somente a decadência, tá? Então, eles definiram a decadência. Eu vou estar falando aqui, depois eu vou abrir aqui direitinho para falar a tese para vocês e vou vendo as perguntas aí que tá vindo aí no chat, tá? Vamos lá. Já respondi a Kelly. Gente, se tiver dúvida, a hora é agora, aproveita, tá? Aqui a gente tá fazendo para esclarecer dúvidas práticas, tá? Eu quero que vocês tenham a prática, teoria, vai ter um monte de na rede social falando para vocês. O que eu tô falando aqui é a prática, para você já atuar mesmo não tendo, começando do absoluto zero. Você vai conseguir faturar, vai conseguir atuar nessa área, tá bom? E melhor de tudo, recuperando o poder de compra de pessoas que aposentaram, igual eu falei para vocês, no salário mínimo, tá? Elas tiveram essa aposentadoria limitada no salário mínimo, e aí você consegue colocar a renda dela numa situação muito favorável, conforme eu falei para vocês aqui. Eu tenho pessoas que vão sair do salário mínimo, vão para R$2.000, R$2.300, tá? Então a tese ficou: segurado que implantou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 99, que instituiu que o PBC tinha que ser os 80 maiores salários de benefício, antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103, tem o direito de optar pela regra definitiva caso ela seja mais vantajosa. Eu tô lendo essa tese, ela é técnica, mas é essa tese do tema 1112 do STF. Foi isso que ficou definido, que vocês vão estar lendo aí, tá? E aí, tô aqui mais um pouquinho para poder falar para você, esclarecer isso aí. A Bia tá falando que o tio dela tem direito, tá? É o que eu falo, gente, aqui no escritório eu já tenho essas ações aí desde 2019, a gente já vinha trabalhando, porque existia 4 decisões aí no Brasil favoráveis e que começaram a repercutir e incomodar o INSS. Quando o STJ julgou favorável, eles entraram com repercussão geral, porque por questões políticas, por questões financeiras. Eles falam, não, o problema não é que não tem ou tem direito, o problema é que vai custar caro para o governo. E aí hoje, graças a Deus, pelos 6 ministros aí que votaram a favor da tese da revisão da vida toda, tá? É uma oportunidade para você que está começando, para você, e eu falo para você que já faz, né, aposentadorias, os benefícios do INSS, a revisão da vida toda tá aí na sua gaveta, na carteira aí. Pessoas que aposentaram há menos de 10 anos, que tiveram salários melhores anteriores a 1º de julho de 94, você vai chamar essas pessoas, vai entrar em contato com seus clientes, são seus clientes, você vai fazer o cálculo, isso é monetizado, significa retorno para o seu escritório imediato,
tá? E imagina, se você faz para 10 clientes, cobrando aí, gente, 150, 200 reais, e aí você fala, mas doutora, na minha área aqui ninguém cobra. Cobra sim, revisão da vida toda cobra. Por quê? Porque o cálculo é necessário. Eu tenho colegas, inclusive, que mandam para outros colegas fazerem o cálculo. Esse colega só trabalha com cálculo, ele não vai nem se preocupar em revisão. E aí você quer um cálculo, porque você vai pegar o valor, você vai calcular para ver se tem revisão, você vai atualizar, vai pegar a diferença, vai fazer a atualização e vai calcular o valor da causa. Como é que você não vai cobrar? E aí, isso aí é um trabalho além de responsável, é um trabalho técnico e que você pode fazer. E a gente tem como fazer no Excel, se você não tiver ainda planilha de cálculo, para poder fazer essa revisão. E aí, quando você propor essa ação, você vai estar certo do que o seu cliente vai receber. Ainda com uma observação bem grande, não perdendo dinheiro entrando no juizado federal, quando na realidade você tinha um valor da causa muito mais favorável lá na vara federal, para não abrir mão do que ceder 60 salários mínimos. Tá? O WhatsApp aqui eu tô olhando aqui para cima porque o meu WhatsApp tá movimentado, clientes que já têm ação estão entrando em contato para saber o que vai acontecer, há clientes que estão sabendo e aposentaram, querem saber o que vão fazer. Então a hora é agora, gente, tá? E se você deixa eu ver se alguém eu uso prévios, tá? Tenho prévios, tenho previdenciaristas. A gente tem uma boa, Tati, tem bastante planilha de cálculo disponível, assim, que o pessoal oferece para fazer revisão da vida toda, tá? Modulação é exatamente, Bia, o que eu falei, é um termo técnico, tá? Todo mundo fala modulação, é para saber se aquela decisão vai ser só para quem estava com a ação tramitando na justiça, tá? Ou se cabe para qualquer aposentado que se encaixa nessa situação. E aí o que eu falo para vocês, que não foi tratado de modulação na decisão do STF. Não tá ali, não há que se falar em modulação, tá? É bem técnico essa parte. E a hora é agora, Kelly, exatamente, a hora é agora. A hora é agora de você movimentar a sua advocacia. Se você tá assim, achando que tá ruim, a previdência, gente, é a melhor área do direito para se atuar, tá? E você trabalha ganhando bem e fazendo seu papel como advogado, como instrumento de justiça, garantindo direito social, garantindo dignidade para quem está muito chateado. Que quem trabalha na área me diz aqui quantos clientes chegam na sua porta, quantos segurados, aposentados chegam no seu escritório falando, se sentindo chateado, que contribuíram por muitos anos, trabalharam por muitos anos. E hoje o salário a renda está próxima ao salário mínimo ou até mesmo salário mínimo. E aí, às vezes, esse segurado, ele tem direito. E aí é você que vai trabalhar e vai garantir, tá? Então, bom, gente, eu vou dar mais uma olhadinha aqui, tá? Para ver se tem alguma pergunta que eu deixei passar. Se eu deixar passar, não tem problema, eu falo no direct com vocês. Eu respondo, a gente vai tem conteúdo no feed a respeito desse assunto. Eu já faço revisão da vida toda há muito tempo, tenho muitos processos sobrestados nessa condição, tá? É muito interessante para quem quer crescer na área previdenciária. E assim, com responsabilidade, fazendo um trabalho legal, garantindo o direito do seu cliente. E eu falo o seguinte, a melhor propaganda do seu trabalho são os seus clientes, aqueles que você inclusive já aposentou, tá?
Você não precisa nem... Não, Bia. Quando eu falo que você pode buscar o cliente, o cliente na sua carteira de pessoas que você já aposentou, porque às vezes, quem está aqui às vezes pode estar perdido. Gente, onde eu vou estar esse cliente? Mas não é a pessoa que você aposentou, qualquer aposentado. Qualquer aposentado. Então, para fechar, eu vou resumindo. Qualquer pessoa aposentada há menos de 10 anos, se você aposentou, ou ela aposentou sozinha, ou ela foi no INSS e aposentou, outro escritório, não importa. Se a pessoa te procurou, tá? Ou ela teve esse contato com você, se ela aposentou há menos de 10 anos, ela tem salários significativos anteriores a 1º de julho de 94, tá? Você vai fazer o cálculo, vai cobrar por esse cálculo, monetizar isso para o seu escritório e fazer toda a documentação para propor essa ação na justiça e vai entrar, não importa. Quando eu falei aqui que você aposentou, porque às vezes você está aqui e a gente às vezes fica muito perdido no início. Gente, onde está esse cliente? E aí eu falo isso para você, eu falo isso para os meus amigos parceiros. O cliente está aí na sua gaveta, caso você tenha dificuldade de identificar. Agora, se não é esse problema, é qualquer aposentado nessa condição, tá? Márcia, eu não sei se vai ficar gravado aqui, depois eu vejo aqui. A ideia inicial a gente não deixa... gravado, mas se vocês quiserem dar cena aqui, comenta aqui, pede aqui que a gente deixa sim, tá? É muito interessante. Então, aprenda essa prática previdenciária, tá? Mesmo começando desse absoluto zero, nunca ouvi falar de revisão da vida toda. Nossa, tá vindo uma enxurrada de informação de revisão da vida toda agora. Meu Deus, que bicho é esse? É uma das revisões hoje aprovadas pelo STF no tema 1102, aprovado por unanimidade de 6 votos favoráveis do ministro. Foi uma longa espera, tá? Uma longa espera, mas finalmente a gente pode gritar aí, né? Com os memes, as alegrias. Por quê? Porque a gente sabe a diferença que vai causar na vida de muitos aposentados. Não são todos, mas muitos aposentados. Até assim, não é a grande maioria, mas eles existem, é uma parcela significativa, tá? Aí, a Maria falou que se ficar gravado vai nos ajudar bastante. E espero que sim, espero que vocês depois voltem aqui e me falem o quanto ajudou vocês, tá? Um grande abraço, se não tiver mais perguntas eu já vou seguindo. Acredito que depois o suporte me diz aí se vai ficar gravada a live. Eu acho que não vai ficar, tá? Mas pode ir lá no meu perfil. Você que não me segue lá, dá um curtir lá pra gente, e pra gente estar trazendo sempre conteúdo de relevância para vocês aprenderem a atuar na área previdenciária, mesmo começando do absoluto zero, faturando alto, já na melhor área do direito, que é a previdência. Onde eu falo assim, se tem um lugar que a gente se sente confortável, assim, se sente bem, atuando nessa área, porque você realmente se torna uma relevante na justiça social para o segurado, para o aposentado, tá?